Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje a gente vai dar sequência no nosso projeto de gestão de mão de obra para uma equipe de manutenção, tá? Então, a gente já fez várias aulas, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist desde a primeira aula e acompanhar com a gente caso você tenha perdido alguma aula ou que caso você esteja chegando aqui nessa playlist por esse vídeo. Tá, então a gente já montou bastante coisa, tem muita aula, tem muita coisa explicada aqui, tudo detalhadinho, mesmo que você seja iniciante, você consegue montar um projeto desse aqui com a gente, tá? Eu vou acessar aqui o sistema só para falar um pouquinho do que a gente já construiu, né? A gente fez toda a parte aqui da gestão de funcionários, matriz de flexibilidade, folgas, turnos, então a gente consegue fazer toda a parte de funcionários, essa parte é bem bacana, principalmente, tá, na minha opinião, a parte mais legal e diferente é a questão que dá matriz de flexibilidade com o ícone ali dentro da list box, que fica bem bacana e tem uma estrutura aí que normalmente eu não vejo o pessoal fazer aí na prática, tá? Então, mas faz uma diferença. E aí a gente está fazendo aqui a gestão de maquinário, tá? Então na aula passada a gente construiu esse layout lá no Canva e a gente colocou aqui a mecânica, né, inicial desses três botõezinhos, tá? O que a gente vai fazer agora, né, na aula de hoje? A gente vai fazer um formulário secundário, onde a gente vai ter a possibilidade de cadastrar, editar, excluir e filtrar, tudo no mesmo formulário, todos os dados de maquinário que a gente tiver, tá? Então, como que isso vai funcionar aqui para essa estrutura, tá? Primeiro, eu preciso montar o layout novo, né, para esse formuláriozinho, que vai ser um formulário menor, tá? Então, para isso, eu já deixei aqui, olha, no Canva, tá? A gente estava trabalhando com essa janela aqui, a gente já deixou, olha, esse layoutzinho aqui, que é o que a gente vai utilizar para fazer o nosso formulário em si, tá? Então isso daqui é a estrutura que a gente vai usar, a gente fez isso na aula passada, tá? E eu já deixei aqui um segundo formulário que a gente já tinha feito antes, inclusive, tá? Eu só resgatei ele aqui, que tem um tamanho de 350 por 350 pixels, tá? Então esse é o tamanho desse formulário aqui, deixa eu até conferir se é isso mesmo. 350 por 350 pixels, tá? Então se você quiser usar o mesmo tamanho exato, é esse tamanho que eu vou usar ali. Vamos testar, se ficar bacana, beleza, senão eu altero aqui o tamanho, é bem fácil de fazer isso também, tá? Então beleza, como que eu vou montar isso daqui agora? Eu vou vir aqui no formulário anterior, vou copiar os elementos que eu já tinha feito, Ctrl C, vou vir para cá e Ctrl V, tá? Então essa é uma das facilidades bacanas aqui do Canva e por sorte já ficou certinho aqui para mim, tá? Outra coisa que eu vou fazer, olha, o meu user form, ele não fica com esse formato quadradinho aqui, tá? Então não dá certo de tentar fazer isso desse jeito lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui, olha, o tamanho dele para ele pegar aqui essa janela toda, tá? Depois eu vou pegar esses elementos aqui, vou encostar eles ali mais para cima, só para ficar um pouquinho mais agradável, deixa um espaço maior para os botões, não tem problema isso, só que eu não quero esse fundo aqui branco, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse fundo aqui, olha, Ctrl C, vou vir aqui, cliquei no fundo, Ctrl V, então ele vai ficar aquele fundo cinzinha, seguindo a mesma estratégia que eu tenho lá também no formulário. Isso vai dar uma cara mais bacana, mais profissional ali para o seu trabalho, tá bom? Beleza, então a gente montou isso daqui, ele já vai ficar com uma cara legal. Se você quiser ainda, né, então às vezes você pode até tirar esses cantos também, que pode ficar mais bacana porque ele vai ficar um formato mais adequado com o tamanho do seu user form. Como que faz isso? Vem aqui no canto, olha, e zera ele, ó, e aí ele vai pegar toda a janela ali também. Também fica legal. Então são duas estratégias que você pode testar e ver qual que você acha que vai combinar mais. Eu acho sinceramente que desse jeito vai ficar mais agradável para o nosso user form, lembrando que o user form tem uma janela quadrada mesmo, tá? Então vou pegar isso daqui, vou salvar isso daqui, né? Então está sendo chamado com formulário menor. Eu vou colocar aqui, olha, trocar o nome dele para ficar mais fácil. Então cadastro maquinário. Tá, então, para ficar fácil de encontrar esse elemento lá, vou vir aqui no compartilhar, vou vir aqui em baixar, trocar aqui para JPG e vou baixar o arquivo, tá? Beleza? Ele vai carregar aqui para mim, é uma imagem só, então é bem rapidinho para ele fazer esse download, tá? Beleza, fez o download, já baixou aqui pra gente. Agora eu vou vir aqui na minha página de downloads, ele já está aqui, olha, Ctrl X, e vou voltar aqui para nossa página de imagens do projeto e já salvei aqui o elemento, tá? Ótimo, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar um novo user form, então Ctrl R, vou criar aqui um user form secundário, tá? Inserir user form, ok? Então já apareceu o user form ali pra gente e vou começar a configurar esse user form aqui, olha. Primeiro, né, eu vou dar um nome para ele, vou chamar de FR Maquinário,
para ficar fácil de lembrar o que ele faz, né? O caption, tá? Eu vou deixar aqui em branco, eu não gosto desse caption aqui, lembrando disso, tá? Depois, outra coisa que eu quero fazer nesse meu user form aqui, olha, é que ele tenha, apesar que eu vou copiar as coisas, nem vai precisar alterar não. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele, vou deixar ele maiorzão assim, e vou colocar aquela imagem que a gente acabou de fazer. Então, vou vir aqui no Picture, procuro aqui nos 3 pontinhos, já estou na pasta certa, então eu vim aqui em todos os arquivos e vou procurar o elemento, que é esse aqui, ó, cadastro de maquinário. Vou abrir e ele já vai vir aqui pra gente. Percebe que eu fiz ele maiorzão e agora eu posso só ir diminuindo aqui, olha, até chegar no tamanho ali do nosso formulário. Percebe que 350 por 350 já fica bacana, tá? Já fica um tamanho, na minha opinião, agradável ali para a gente poder colocar essa quantidade de informação. Ó. Ele vai ficar um user form ali com uma carinha legal, tá bom? Ótimo, vou rodar ele aqui para você ter uma noção de como é que ele vai ficar. Aqui está a carinha do nosso user form já secundário. Olha que fácil, né? De fazer ele desse jeito. Agora, o que eu vou precisar colocar aqui dentro? Tá? Eu preciso de caixas de texto, caixas de combinação e eu preciso também da imagenzinha aqui do botão. Tá? Então, essas 3 coisas aí eu quero aqui dentro. Tá? Então, vamos fazer isso. Vou pegar aqui, olha, no sistema e vou buscar esse tipo de informação. Onde que eu tenho isso? Se eu vier aqui no MP, eu estou no PG Mac, se eu vier aqui no PG Funcionário, eu já tenho essas informações, tá? Então já tem esse tipo de coisa, olha. Aqui eu tenho lista, eu quero pegar um que eu tenha cadastro de funcionários, cadê? PG, CAD-Func, aqui eu vou ter tudo que eu preciso, ó. Eu tenho caixa de texto, caixa de combinação, ícone de imagem, tá? Então são esses 3 elementos que eu quero. Ctrl C. E o legal de você fazer desse jeito, tá? É que ele já vai ter uma estrutura. Deixa eu já pegar aqui também um label, antes que eu me esqueça. Então, Ctrl C desse jeito. Vou vir aqui no maquinário e vou colar. Então, já veio tudo aqui que eu precisava, tá? Depois a gente faz os ajustes aqui das coisas nas suas devidas posições. Primeiro que eu vou pegar aqui, olha, vai ser o retângulo aqui do botão. Agora ele é menorzinho, porque esse formulário é menor, né? Então, eu não preciso de um botão tão grande assim. Vou ajustar aqui o tamanho. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Um para limpeza e o outro aqui para exclusão, tá? Beleza, então já vai ficar legal assim. Agora eu vou pegar esses daqui e vou dar nome para eles, né? Eu posso até fechar esse carinha aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então primeiro, esse daqui, olha, é para salvar, né? Então IM salvar, tá bacana para mim, só que não é funcionário, né? Isso aqui é Mac, né? Vou chamar aqui de Mac, ok? Depois vou pegar esse daqui, olha, e vou chamar de limpar IM, né? IM underline limpar Mac. E depois IM excluir del Mac, ok? Então dei nome aqui para os 3 elementos já. Beleza. Próximo passo. Agora eu vou posicionar aqui cada item nas suas devidas condições, tá? Então eu vou diminuir aqui o tamanho dele, vou posicionar para ele desaparecer dessa forma aqui. Vou pegar aqui o label e vou posicionar também aqui para que ele fique de uma condição legal, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho também o tamanho, que está sobrando aqui, e vou fazendo os ajustes até que fique legal, ok? Então, olha, foi o primeiro, né? Então percebe que é TB nome func, e aqui, olha, é TB LB turno func. Ou seja, qual que era a regra aqui? O TB ele recebe a descrição e o LB recebe a mesma descrição, para ficar mais fácil para a gente trabalhar ali com as informações de movimentação e tudo mais, tá? E aí aqui o que eu tinha definido para cadastrar? Primeiro a gente vai começar pela descrição, depois categoria, depois localização, depois tag e situação, tá? Então essa é a ordem, tudo bem? Então aqui vai ser uma caixa de combinação. Também vou deixar ele aqui já ajustado, Ctrl C e Ctrl V ali no nosso label, tá? Então ele já vai ficar aqui assim. Vou pegar esse parzinho aqui, Ctrl C e Ctrl V. Então ele já vai ficar aqui também a posição para a próxima informação, tá? E aí depois eu preciso de uma caixa de combinação para fazer aqui a tag, que é nessa caixinha aqui menor, tá? Só que agora eu vou diminuir ele aqui para ele caber ali na sua nova caixinha, tá? Só ajustar aqui um pouquinho a posição. E aí aqui, quanto mais cuidado você tiver na hora de ajeitar essas posições, mais agradável vai ficar o seu formulário, tá? E aqui, a situação, né, o status dele ali, também vai ser uma caixa de combinação, tá? Opa, deixa eu só pegar aqui de novo para ajustar o tamanho dele também.
Pronto. E aí aqui vou diminuir e vou posicionar ele aqui, olha. Pode ir ajeitando ele aqui até que ele fique mais agradável possível, tá? Beleza, então aí os nossos elementos. Essa é a primeira parte legal. Aí agora eu vou colocar a ordem, né, de tab desses itens, tá? Então esse carinha aqui, eu quero que ele tenha um posicionamento diferente. Por quê? Aqui, se eu fizer ele desse jeito, né, ele vai ficar apagando. Então o primeiro tab index, né, vai ter que ser justamente aqui a nossa caixa de descrição, porque aqui eu não tenho um elemento diferente, porque imagem, né, ele não tem o tab index dele, porque ele não para o tab diferente de um botão, tá? Então aqui eu vou ter que entender que isso vai acontecer, a não ser que eu coloque um outro elemento. Às vezes eu até faço isso por conta de estética, coloco um elemento que não faz nada, como por exemplo um botão inútil, para poder aparecer isso daqui, tá? Então às vezes dá para você fazer uma coisa desse tipo. Como que eu poderia fazer isso? Eu posso aumentar aqui, por exemplo, olha, colocar aqui um botãozinho qualquer, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, um botão que não vai fazer nada, não vai ter código, não vai ter nada nele, tá? Ele vai ficar escondidinho ali, olha, e depois você ajeita aqui de novo, ó. O botão ele já não existe ali dentro. Só que agora, se você vier aqui no comando button, tá? Eu vou até chamar ele aqui de bt fantasma, tá? Para todo mundo saber o que ele faz ali, ok? Você pode vir aqui no tab index dele e colocar ele como 0, tá? Por que isso, Lucas? Que é o seguinte, se você não colocar alguma coisa ali para selecionar e começar aqui com a caixa de texto, ela não vai funcionar aquela mecânica do texto padrão que a gente usa e que fica tão bacana ali dentro da nossa estrutura. Porque ele vai começar selecionado, então ele vai começar sem informação ali dentro. E a pessoa não vai saber o que preencher. Ela vai ter que sair da caixinha e voltar para poder fazer o preenchimento. Isso não é legal. Então daquela forma ele fica mais agradável e não vai impactar em nada para o seu código, tá? E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse tab, essa caixa de texto, né? Ela vai ser o meu tab index 1. Então depois que ele saiu daquele botão fantasma, ele vai vir para cá. Esse daqui vai ser o 2. E aí agora é só seguir a ordem de acordo aqui com a sua lógica, tá? O 3. Esse daqui vai ser a caixa de texto 4. Esse daqui vai ser a caixa de combinação 5, tá? Ah, Lucas, e esses outros números que apareceram? São os labels. Os labels você não precisa se preocupar com eles também, tá? Então agora ele já vai ficar certinho aqui para você e não vai dar nenhum problema na execução, tá? Se você rodar o código, ele por enquanto tá desse jeitinho aqui, tá? Beleza, já montamos essa estrutura, ele já vai ficar legal aqui para você poder trabalhar, tá? Outra coisa que a gente vai precisar fazer, percebe que aqui, olha, ele já fica certinho também a questão do mouse e tudo mais, tá? Outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, esses elementos, né, eles vão ter que ter todas as suas mecânicas, caixas de texto e tudo mais. A gente vai fazer isso daqui acontecer daqui a pouco, tá? Mas essa janela ela tem que ser chamada por aqueles botões que a gente definiu lá no nosso elemento, né? Então eu preciso ter isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Ctrl R, vou voltar lá para o sistema, deixo o maquinário guardado que a gente vai usar ele daqui a pouco, tá? Eu vou fechar aqui, olha, vou voltar lá para a página correta, tá? Deixa eu voltar aqui para a página correta, F4, estou usando PG Func, vou voltar lá no PG Mac, vou vir para cá, ótimo. E aqui eu vou colocar o código para abrir aquela janela nesses dois botões aqui, tá? E esse outro botão vai limpar os dados ali de filtro, ok? Só que tem um detalhe, como que ele vai diferenciar quando ele está fazendo cadastro e quando ele está fazendo edição, tá? Então para isso eu vou criar uma nova variável que vai entender se é cadastro ou se é edição, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no MD variáveis. Ele já tem algumas variáveis aqui, eu vou criar uma variável do tipo string, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, de public. E aqui eu vou chamar mod Mac, né? Que seria o modo da máquina, por exemplo, tá? E vou colocar aqui as string. Deixa eu só alinhar essas caixinhas aqui que me dá nos nervos se isso aqui estiver desalinhado. Pronto, beleza. Então esse mod Mac tipo string, ele vai receber essa informação para ele definir: eu estou editando, eu estou criando ou eu estou fazendo uma exclusão. Ele que vai diferenciar isso, ele vai ter essas três condições, tá? Mas em qualquer uma dessas edições ele tem que mostrar o mesmo formulário, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir no FR Sistema, agora eu vou vir nessa caixinha aqui, ele já tem aqui o mouse move que a gente fez na aula passada. Eu vou criar um evento clique para ele, tá? E lembrando, isso aqui é imagem, então eu tenho que criar o evento escrevendo mesmo, tá? Private sub, aí o nome dele, né? im add Mac, add Mac,
E aí depois eu vou colocar aqui o meu gatilho, né, que seria o evento. Então clique, ok? Abre e fecha parênteses, pronto. Criamos ali o evento para essa condição de clicar nesse botão. O que eu quero fazer? Eu quero que aquela variável que a gente acabou de criar receba uma informação. Então qual que é a informação que eu vou colocar? MD variáveis, ponto. E aí aqui eu vou pedir para ele rodar aquela base de dados, tá? Então vai ser aqui o modMac, vai ser igual, e aí aqui eu vou colocar adicionar. Então add, que é o que eu estou usando normalmente. Isso aqui vai ser o código para entender que ele está adicionando, tá? E depois fr maquinário.show, ok? Então assim ele vai saber, opa, beleza, eu tenho que abrir o maquinário e eu estou no modo de adição. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para os outros elementos. Tá? Então eu vou vir aqui também no filtro, ok? Também vou criar aqui um evento click, então private sub im filter mac underline click, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou fazer quase que a mesma coisa, só vai mudar o códigozinho que eu vou colocar dentro da variável. Tá? Então md variáveis ponto modMac vai ser igual, e aqui eu vou colocar filtro, por exemplo. Tá? Pode ser a palavra que você preferir para isso. Tá? O texto aqui não faz diferença, desde que você respeite a mesma estratégia para todos os momentos que você for usar isso agora. Tá? E depois aqui fr maquinário.show também. Tá? Então assim ele vai determinar se é filtro ou se é maquinário. E a exclusão e a edição. Esses dois itens, tá? A gente vai fazer também separados, tá? Então não se preocupa com eles agora a gente só precisa desses dois botões funcionando, tá? Então vou salvar e eu vou fazer uma questão aqui agora no meu fr maquinário, tá? Então vou vir aqui no user form, no evento initialize do meu user form, ok? E eu vou falar para ele o seguinte, olha, if, tá? Então eu vou colocar, até vou fazer de um jeito diferente aqui, eu vou fazer select case, ok? Select case, por quê? Porque vai ter pelo menos mais um item, tá? E aí aqui eu vou colocar md variáveis ponto md modMac, ok? Fez aqui o modMac, agora eu vou colocar aqui end select. E aí quais são as condições que a gente colocou? Case is igual, e aí o primeiro passo que eu coloquei é o add, né? Então, e o outro case, né? Case is igual, e aqui eu vou colocar filtro, né? Que são os dois casos que eu defini lá atrás, tá? E aí, o que eu quero que ele faça quando ele criar aqui o add? Eu vou falar para ele um negócio que é a única situação que eu uso o caption do user form, tá? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, me.caption, vou até fazer melhor que isso. Vou pegar isso daqui porque vai ter mais coisa depois. Então, with me, e aqui eu vou dar um and with, tá? E aí eu posso ser mais direto aqui. Então, ponto caption vai ser igual, e eu vou pedir para ele colocar justamente um caption que indique para a pessoa que sim, ela está adicionando um novo item, tá? Eu vou colocar aqui, ó, cadastrar novo maquinário, tá? Então, beleza. Vai aparecer esse caption aqui. Caso contrário, né, se for filtro, eu vou colocar aqui, ó, filtrar e aqui não tem o novo, filtrar maquinário, beleza. Então desse jeito ele vai dar uma indicativo pra gente do que a pessoa está fazendo. Já que eu estou usando o mesmo formulário, é um jeito de você fazer isso de forma bem bacana, tá? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui pra cara dele. Ele tá lá, salvar maquinário, fica bacana essa carinha ali pra gente, porque salvar, a palavra salvar serve tanto para novo quanto para edição. Então ele fica interessante desse jeito, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou rodar esse formulário, vou acessar aqui o maquinário, vou clicar aqui, olha, então ó, cadastrar novo maquinário. Então ele entendeu que eu cliquei no botãozinho de adicionar, tá? Vou fechar e vou clicar no outro, filtrar maquinário. Então aqui ele fica mais bacana pra gente, ele fica uma estrutura mais legal, tá? Um detalhe eu tô pensando aqui agora, como vai ter o filtro, vou tirar esse texto daqui. Vou fazer o seguinte, ó, deixa eu vir aqui, vou lá no Canva, tira esse label, e você pode fazer isso, tá? Tirei o label, vem aqui, olha, baixar novamente, JPEG, baixar. Eu já sei que o tamanho é o mesmo, então não tem que me preocupar com isso. Já baixou.
vou vir aqui na minha janela, vou apagar esse outro aqui que eu não gostei tanto dele, vou vir aqui, vou pegar o novo e vou salvar lá na pasta. E agora é só eu voltar aqui, F4, propriedades, vou vir aqui, olha, no bitmap, na imagem dele, e vou pegar a imagem nova. Então fica bem fácil para você alterar, olha. Como o tamanho não mudou, todos os contornos vão ficar no lugar certo, então você não precisa se preocupar, tá tudo certo aqui, só toquei realmente a imagem dele mesmo. Por que eu vou fazer isso? Agora, aproveitando que eu vou fazer isso, olha, eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui esse label aqui, olha, esse label de ajuda. Vou vir aqui no maquinário para ficar até com a mesma estrutura, tá? Ele vai ficar grandão aqui, então eu vou pegar aqui, olha. Eu vou diminuir ele para ele ficar menor, né? Para caber nesse formulário aqui. Tá quase ficando um tamanho bom. Beleza. Aí aqui agora eu posso dimensionar ele aqui para ele ficar no tamanho legal. O LB Help é um nome bacana. E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui nessa imagem, tá? Vou colocar aqui Mouse Move também. Não quero outro evento, quero só o Mouse Move. Então esse aqui é salvar, né? Então eu vou colocar aqui mi.lbhelp.caption, vai ser igual, e aí aqui eu posso colocar o caption que eu quiser. Então eu vou colocar aqui salvar. Barra. E até eu posso fazer o seguinte, né, para ficar bem bacana mesmo. Ctrl X, deixa eu tirar isso aqui, olha. If md variáveis ponto, e aí aqui eu posso falar para ele modMac igual a add, ou melhor, filtro, vou fazer diferente. Then mi.md lb help.caption vai ser igual, e aí aqui eu vou colocar um caption que faça sentido para filtro, né? Então filtrar maquinário, else vou colocar aqui como mi.lb help.caption vai ser igual, né? E aqui eu vou colocar, né, a opção dele salvar maquinário, ok? Então beleza, ele já vai fazer isso aqui pra gente, and if, tá? Então agora já vai ficar mais interessante ali também, tá? Então ele já vai mostrar aqui a janela, já vai apresentar aqui essa condição. Vou fazer aqui a mesma coisa já para o próximo botão, tá? Então fiz ali o salvar, vou fazer aqui o limpar, tá? Então aqui não tem muita informação, vou colocar como mi.lb help.caption, não muda a condição, né? Então vou colocar aqui limpar dados, tá? Beleza? E o último, né? Então, vou vir aqui, vou pegar aqui o im del Mac, né? E aqui eu vou colocar excluir. No drag over não, né? Vai ser aqui, esse daqui eu tenho que mudar também. Deixa eu já colocar aqui mouse move. Posso tirar esse drag over aqui que não faz sentido. Toma sempre cuidado para isso, tá? Sempre lembrar de colocar no evento certo. Então mouse move. Pronto, agora sim. E aí agora mi.lb help.caption vai ser igual, e aqui eu vou colocar excluir maquinário, tá? Beleza, então já vai ficar bacana, já fica uma estrutura mais agradável aqui pra gente, tá? Então só vir aqui agora no sistema e rodar esse carinha, vier ali no maquinário, clicar aqui nesse botão. Então ele por enquanto tá com uma ajuda, ó, maquinário, limpar dados, excluir maquinário, beleza. Se eu clicar por aqui, olha, filtrar maquinário, limpar dados, excluir maquinário, beleza. Então assim ele vai fazer uma estrutura. Até esse daqui, olha, eu vou pensando melhor, vou mudar aqui para ficar excluir maquinário ou excluir filtros, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, eu vou fazer a mesma estrutura que eu fiz aqui, olha, posso até copiar aqui, ó, vou colar aqui embaixo, deixa eu só parar a execução, pronto, vim aqui no maquinário, nesse botão aqui, beleza, agora eu vou pegar isso daqui, olha, é se for nessa condição, beleza, e esse daqui, né, então vai ser excluir filtros.
Pronto. Agora fica bem mais agradável. Isso aqui eu posso tirar. Beleza. Então percebe que a gente vai ajustando, a gente vai colocando condições aí diferentes, dependendo do que a gente vai vendo de condição. Isso faz todo sentido, é normal isso acontecer, tá? Então sempre cria uma estrutura que fica organizada para ficar mais fácil de você fazer edições ou alterações conforme necessidade. Tudo bem? Galera, próxima aula que a gente vai fazer aqui, a gente vai continuar essa estrutura, né? Então a gente está montando ali essa mecânica e a gente vai poder começar a trabalhar com o cadastro efetivamente desse maquinário, tá? Então isso já vai facilitar aqui a nossa vida. A gente também vai mexer com a parte de filtro e atualização da nossa list box de maquinário, tá? Então eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.